Enquanto eu estava ali, ouvindo a palavra, minha mente foi a um texto. E eu preciso comunicar esse texto para você. Se você me der 5 minutos, depois eu vou continuar aqui cantando algumas canções. Ainda quero ministrar ao Senhor junto com você aqui algumas canções sobre as águas. Tua graça me basta, no caminho do milagre. Então me dá 10 minutinhos aí da sua atenção. Se você até quiser abrir a Bíblia comigo, você pode abrir. Não é pecado não, viu? Pode abrir, fica tranquilo. Está lá, o texto que eu vou dizer vai estar lá, exatamente onde você vai achar. O livro de 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Isso, Deus é maravilhoso. 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 12 ao versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, eu vou apenas escutar. A gente não tem tempo aqui, mas 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12 até o versículo 15, na minha versão aqui, nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos, repete comigo, seus 3 filhos mais velhos, ok, tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o mais novo, repete comigo, Davi era o mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Olha para mim aqui, querido. Geralmente, quem tem uma família, quem veio de uma família grande, como eu vim, uma família de 11, está ali a minha prima que não me deixa falar nada errado. 11 filhos e eu era o mais novo deles. Geralmente, para quem é nascido numa família grande, muitos filhos, os mais novos acabam repetindo algumas atitudes dos mais velhos. Os mais velhos, de alguma forma, exercem um fascínio sobre os mais novos. Os mais novos tendem a imitar os mais velhos em algumas coisas. Mas a gente tem aqui nas mãos um texto falando sobre Davi, de alguém que sabia qual era o seu caminho, qual era o seu destino. Porque para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar e caminho serve. Mas Davi já sabia qual era o caminho que Deus tinha para ele. O texto fala que os 3 irmãos mais velhos de Davi seguiram a Saul na guerra. Saul era o rei, Saul era o cara, Saul era o pop da época, era o mais alto, era o mais bonito, era o principal, era o guerreiro. De uma certa forma, também era ungido do Senhor. E aí os 3 irmãos mais velhos de Davi talvez pensaram, eu vou seguir esse cara, porque esse cara está dando certo, então se eu segui-lo, se eu ficar na sombra de quem está dando certo, eu vou aparecer de alguma forma. Mas o texto fala que Davi, porém, mesmo sendo mais novo, ia até o acampamento de Saul, mas voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. Ouça, ele ia para o lugar onde todos gostariam de estar, que era perto do rei, mas voltava para o lugar onde ninguém queria estar, que era para cuidar das ovelhas malhadas do seu pai. O que faz alguém desistir de estar nos lugares principais, não seguir o caminho da maioria? A gente hoje está num mundo, num ambiente em que as pessoas estão seguindo um caminho simplesmente porque a maioria está seguindo. São cegos guiando cegos, sendo guiados todos para um abismo. As pessoas veem televisão e parece que a tendência daquilo que está na televisão precisa ser a tendência delas, senão elas não se sentem parte da sociedade. Mas a Bíblia fala que Davi foi seguir o seu caminho. E eu quero dizer para você algo, querido.
independentemente do caminho que os outros estejam fazendo. Deus tem um caminho para você e você precisa acreditar nisso, querido. Você precisa acreditar nisso. Deus tem um caminho para você. Deus tem uma forma de trilhar, de fazer algo com a tua vida diferente, querido, diferente. Ele age diferente na vida de pessoas, meu amado. Talvez se eu contar para você então a minha trajetória, você pode até pensar bem, então se eu fizer exatamente aquilo que Davi fez, vai dar certo do mesmo jeito. Por exemplo, quando nós começamos o toque no altar, nós começamos o toque no altar porque o pastor separou músicos de tempo integral para estar na igreja, e a gente estava na igreja de 6 da manhã até meio-dia, que a gente não fazia nada mais do que entrar dentro de uma sala e adorar a Deus. Adorar e adorar. Não fazia mais nada além disso. E aí parece que, de alguma forma, aquele era o caminho para a gente. Deus derramou sobre nós uma unção, nos deu algumas canções, e essas canções se espalharam pelo Brasil, e as pessoas perguntaram: o que vocês fizeram? Qual é o segredo? Querido, não existe receita pronta no reino de Deus. Não tem. O caminho que Deus tem para você é um caminho único, peculiar. Ele vai tratando, Ele vai trabalhando com você passo a passo, dia a dia. Isaías fala que Ele anuncia o fim desde o começo. O interessante é que Ele anuncia o fim desde o começo, mas Ele não anuncia o meio. Você percebeu isso? Talvez exceto para Paulo, porque para Paulo Ele abriu o livro e falou: Paulo, eu estou te chamando, mas importa para você saber o que é padecer pelo meu nome. Ele já foi dizendo para Paulo o que ia acontecer com Paulo. Mas Paulo é um outro caso. Mas geralmente Ele até anuncia o fim. Ele fala: olha, você vai chegar do outro lado, entra no barco porque vocês vão chegar do outro lado. Ele só não fala que no meio vai ter uma tempestade, porque talvez se Ele falasse, os discípulos não entrariam naquele barco. Querido, mas é o meio do caminho que está o segredo para aqueles que vão chegar do outro lado. Exatamente no meio do caminho, querido. Exatamente no meio do caminho, querido. Se você entender que aquilo que você possa estar passando e vai colaborar para o teu bem, é a vontade do Senhor e vai colaborar para o teu bem, querido. Davi entendia isso. Davi não seguiu o caminho da maioria. Davi seguiu o seu próprio caminho. Deus tinha falado com ele: você vai ser rei em Israel, você vai sentar naquele trono. Mas olha para o teu irmão, fala com ele assim: ó, é preciso esperar. Diga para ele: tudo tem um tempo e um modo certo para acontecer. Você crê nisso? De verdade? Você quer entender e viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Então ouça. Eu estou terminando, ouça o que eu escrevi aqui. Não importa o caminho que os outros estejam tomando, Deus tem um caminho para você. O que é bom para os outros não significa que também é bom para você. Deus tem alguma coisa diferente para a tua vida. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Não pule etapas, não antecipe aquilo que tem o momento certo para acontecer. Grandes coisas estão escondidas dentro de coisas pequenas. Grandes promoções vêm disfarçadas de grandes desafios. Grandes coisas estão escondidas dentro de coisas pequenas. Deus tem algo para fazer na tua vida, mas você precisa acreditar no caminho que Deus está mandando você entrar, querido. Ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Olha que loucura. Para Abraão ele fala: vai, ainda vou te mostrar, mas vai. Para Davi ele fala: olha, eu já te mostrei qual é o teu caminho. Lá o final dele é você sentado no trono de Israel, sendo o meu escolhido. Mas não vai agora, fica. Para Abraão ele manda ir para um lugar que Abraão nem sabia onde era. Para Davi ele manda ficar, fica, espera. Tem um momento certo, querido, e tem uma forma certa. Talvez o que Deus disse para você não disse para mais ninguém. Eu não sei se acontece com você, mas comigo, as coisas que Deus fala comigo, Ele me dá alguns sinais assim. Tem coisas na minha vida que aconteceu, eu falei: bem, Deus está aqui, é um sinal que Deus está aqui. Tem coisas específicas que Deus fala comigo. Se eu falar com você, você vai achar que é maluquice. Se eu falar contigo, você vai achar que é doideira. Mas é o jeito de eu falar comigo. Se aquilo acontece daquele jeito, eu sei que é Deus que está fazendo aquilo.
Deus tem um jeito de falar com você. Você é um ser único. Você é alguém de muito valor para Ele. E Ele preparou um caminho lindo e excelente para você. Eu queria que você se colocasse de pé mais uma vez. Foi só para você descansar um pouco. Aleluia. Mas eu queria orar com você. Prometo que ainda vou cantar e não vou demorar. Mas eu queria orar com você que talvez está sentindo a pressão de querer tomar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil. Jesus tinha dois caminhos para ele. O caminho que os homens queriam levá-lo, que era um caminho de o fazer assentar no trono dos homens, ser rei sobre a nação de Israel. Esse era o caminho mais rápido. Estava tudo organizado, tudo esquematizado para Jesus dar o golpe e assumir o trono de Israel, sair debaixo do Império Romano. Mas havia um outro caminho, que era um caminho mais longo, mais difícil, bem mais difícil. Lá no Getsemane, inclusive, ele até quis convencer a Deus de dar uma pulada nesse caminho. Mas ele não desistiu. Era o caminho mais longo, que era o caminho da obediência, que era o caminho da cruz. Mas ele também era o caminho que o levaria a não apenas se assentar no trono dos homens, mas se assentar num trono à destra do Pai, do Todo-Poderoso. Se assentar em algo, se assentar em um lugar do qual ele nunca mais sairia. Querido, Deus tem um caminho para você, que talvez seja até o caminho mais difícil, mas também aquilo que você vai alcançar seguindo o caminho da obediência. É algo que nunca mais vai sair da tua vida, querido. Os caminhos mais fáceis te dão conquistas provisórias, querido. Os caminhos mais fáceis te levam a coisas passageiras, mas o caminho que Deus tem para você vai te levar a coisas que nunca mais sairão da tua vida, serão estabelecidas como um decreto de vitória na tua vida, querido. O que Deus tem para você é permanente, mas há um caminho para chegar nesse lugar, querido. Há um caminho para chegar nesse lugar. Então eu quero orar com você. Eu queria que você tivesse coragem de fazer esse voto, esse compromisso com Deus aqui no altar. Você que talvez está sendo pressionado a tomar caminhos mais fáceis, mas hoje você entende que não pode abrir mão daquilo que o Senhor determinou para a tua vida. Se você quer renovar a tua aliança com Deus, dizer: Deus, eu estou disposto a permanecer no teu caminho. As propostas de caminhos mais fáceis, elas vão aparecer toda hora, querido, mas você precisa esperar no caminho certo. Se você quer que o Senhor remova toda essa pressão, opressão, se você quer renovar essa aliança com Deus, de ficar, de permanecer no caminho que Ele preparou para você, se é teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Vem rapidamente, por favor. Vem rapidamente, isso, irmã, vem. Chega mais pertinho aqui, ó. Chega mais pertinho aqui. Isso. Chega mais pertinho aqui, vem cá. Enquanto esses irmãos estão chegando, querido, eu creio que Deus nos moveu a falar isso aqui também nessa noite. Ouça. Enquanto os irmãos estão chegando, deixa eu dizer para você. Eu tinha uma promessa de Deus, bem, desde lá da minha infância, mas quando eu tinha 17 anos, Deus confirmou essa promessa. Depois, quando eu era pouco tempo de casado, eu e minha esposa Verônica, Deus mais uma vez falou dessa promessa. Só que essa promessa estava demorando a acontecer, e eu comecei a tomar caminhos, meus próprios caminhos, para tentar encurtar o tempo, tentar pegar um atalho para encurtar a história, e não deu em nada, só foi frustração. O dia que eu falei: Deus, eu vou parar, eu vou ser crente, eu vou estar na igreja, e eu vou esquecer esse negócio dessa promessa aí, foi exatamente quando as coisas começaram a acontecer na minha vida. Porque eu desisti dos meus caminhos. Eu desisti dos meus caminhos para estar no caminho de Deus. A Bíblia fala que os caminhos dele são mais altos. Sabe o que significa isso? São mais altos, ou seja, são melhores, são mais sublimes, são mais excelentes do que os teus caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos. Significa que nos caminhos dele você vai conseguir enxergar coisas que no teu caminho você não enxerga. Os nossos caminhos estão mais baixos, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que está à vista dos nossos olhos, mas quando a gente é colocado num lugar mais alto, a gente consegue enxergar mais longe. O caminho de Deus para nós é um caminho mais alto.
para que a gente consiga enxergar coisas que, humanamente falando, a gente não enxergaria para nós e para o nosso ministério, querido. É por isso que Deus quer te levar lá para cima, para lugares altos. Se você está disposto a isso, feche os teus olhos aqui na frente. Você está no altar de Deus, querido. No altar de Deus é o lugar onde a gente entrega, onde a gente se rende, onde a gente se rasga, onde a gente se assume como a gente é e fala: Deus, eu preciso dessa transformação. Talvez você esteja vivendo pressões no dia a dia, pressões no teu trabalho, pressões de amigos, pressões, querido, pressão do tempo. O tempo às vezes quer te pressionar. Mas você está aqui hoje, você veio aqui à frente para dizer: Deus, eu abro mão dos meus próprios caminhos, eu abro mão dos caminhos que o mundo me oferece, e eu quero permanecer no teu caminho, ainda que todos estejam indo para a direita. Se o Senhor mandar eu ir para a esquerda, é para a esquerda que eu vou, porque é lá que está o meu lugar, é lá que está aquilo que o Senhor preparou para mim. Me dá força, fala com Deus aí, ora ao Senhor, querido, você que está aqui à frente. Deus, eu ministro força ao coração dos meus irmãos, para que eles perseverem em te servir, Senhor, para que sobre eles venha a mesma unção que havia sobre Caleb, que 40 anos depois da promessa de que ele herdaria a terra, ele permanecia do mesmo jeito, com a mesma força, com a mesma disposição. Que haja sobre a vida dos meus irmãos, Pai, a mesma perseverança, Pai, para que eles permaneçam no teu caminho, para que eles não negociem princípios, para que eles não optem por caminhos mais fáceis, mas que eles permaneçam atrás das malhadas, até que o Senhor mesmo os coloque assentado no trono, meu Deus. Que eles permaneçam cuidando de coisas pequenas, até que o Senhor mesmo os coloque para cuidar de coisas maiores. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles, Senhor, que eles se contentem com aquilo que o Senhor está fazendo agora, porque o que o Senhor está fazendo agora é apenas um teste, é apenas mais um degrau para alcançar o que o Senhor tem para a vida deles em definitivo. Trabalha no coração dos meus irmãos, trabalha na vida, no ministério deles, na mente deles, meu Deus, em nome de Jesus. Fortaleça-os nessa noite, Senhor, para que eles possam, na tua presença, debaixo do poder do teu Espírito, operar, Deus, no sobrenatural. Que eles sejam usados para manifestar os dons, que eles sejam usados debaixo do poder do teu Espírito, para alcançar esse bairro, para alcançar essa cidade, para alcançar esse estado. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o caminho que o Senhor tem para essa igreja, meu Deus, que o caminho que o Senhor tem para essa casa, para essa igreja, Pai, seja um caminho plano, reto, que eles permaneçam nesse caminho, meu Deus, que nada os distraia. Eu oro abençoando a vida dos meus irmãos, com a bênção da perseverança, com a bênção da perseverança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derebashuri andarabashandaralabas.